Bom, para quem viu aquele outro, o vídeo passado que eu expliquei, né, de como eu me tornei programador, e nesse vídeo eu vou dizer praticamente qual foi a vantagem e desvantagem de eu ter conseguido o meu primeiro estágio. Bom, a vantagem de eu ter conseguido o meu primeiro estágio como desenvolvedor foi muito boa. Aquilo abriu-me portas maravilhosas. Eu até hoje tenho que agradecer o engenheiro Dorivaldo, que deu essa oportunidade de trabalhar na empresa dele, na Senac Certified, essa era a empresa dele. Mas a outra grande desvantagem, né? A vantagem foi com que eu consegui ganhar experiência. A desvantagem foi com que não tive acompanhamento de um desenvolvedor de sistema profissional. E não digo desenvolvedor de sistema de pequenas aplicações. Não digo desenvolvedor de sistema que pega, desenvolve uma aplicação desktop. Ou não digo desenvolvedor de sistemas que trabalha e também está 5 anos, 4 anos no mercado e simplesmente faz a aplicação de 3 camadas, como a aplicação da parte da apresentação, a parte de business, né, de lógica e a parte de acesso à camada de dados, que é a tal arquitetura chamada multi-tier architecture, não é? Eu estou a falar desse tipo de desenvolvedor. Mesmo que fosse esse tipo, digo, de desenvolvedor, acho que pelo menos ali teria uma ligeira mudança na minha carreira se eu tivesse acompanhamento deste mesmo desenvolvedor. Por que eu digo que teria uma ligeira, né, uma boa mudança em termos de carreira? Por quê? Porque ali eu já entraria direito para trabalhar para o mercado de trabalho, né? Direito envolvido com as tecnologias, com as tendências mais usadas, ou com as tecnologias antigas que pelo menos garantem um sustento, né? Porque na verdade nós os desenvolvedores trabalhamos pelo que gostamos, mas também trabalhamos pela parte financeira, porque é a parte financeira que nos garante uma boa vida e sem a parte financeira nós não conseguimos ter uma saúde adequada ou uma boa vida estável. Então é isso, não tive acompanhamento, eu era o desenvolvedor júnior barra sênior que desenhava as aplicações, fazia análise, conseguia entregar, mas mesmo assim, com pouco conhecimento que tinha, eu investigava, conseguia entregar. A desvantagem que hoje eu tenho dito sempre no pessoal para programarem para web e não para desktop. Eu sei que lá, né, no nosso país, Angola, temos muitas dificuldades com a internet, mas nós também sabemos que há tecnologias sim que te possibilitam você desenvolver para web, como Java, gera um jar, aquele jar que é o executável, simplesmente instala no computador a versão que aquele Java, a versão que aquele programa que foi desenvolvido exige para rodar no computador do cliente e prontos. Aí depois cria um front-end com Angular separado e a vida vai andando. Então, então eu aqui estava a falar do acompanhamento e, e é isso, eu não tive o acompanhamento necessário, não é? Não tive o acompanhamento necessário que um desenvolvedor júnior tinha que ter. Pelo menos, se eu fosse um desenvolvedor júnior que entrasse numa grande empresa que já desenvolvia aplicações de grande porte, eu já teria as indicações necessárias para pegar e estudar. O que é? Ser um autodidata é muito bom. Sim, é bom, mas é bom ser um autodidata
quando tens alguém como referência que faz algo incrível, que faz sistemas de verdade, que faz sistemas que conseguem suportar requisições de mais de 500 mil usuários, requisições de 400 mil usuários, estás a ver? Pessoas que desenvolvem microserviços e entendem muito bem de multithread, entendem muito bem de batch processing, tá vendo? Pessoas que entendem, pensam em sistemas grandes que suporta 1 bilhão, 500 mil, 600 mil, sistemas de alta disponibilidade, com tolerância à falha, com resiliência, muita coisa. Sabe? Eu tinha que ser pelo menos um júnior que fazia parte desta empresa e deste tipo de ecossistema. Se eu fosse um júnior que trabalhasse, que entrei, e quando entro, em vez de desenvolver aplicações, nesse caso para a empresa, mas fosse alguém que já tem os seniors ali, as pessoas que têm mais experiência, ok, você vai fazer esse curso. Terminei esse curso, ok, você vai fazer esse curso por exemplo, de APIs, ok, com Java, desenvolvimento de APIs com Java, ok, com a parte do JWT, segurança, saber desenvolver uma aplicação mínima, pelo menos, com todos os requisitos aí, todas as interligações, ok, dos bancos de dados relacionais. Então, depois dali ele vai dizer, olha, você vai fazer o curso de SQL Performance, vai fazer o curso de SQL Performance, ok, e depois dali ele vai te dar certos desafios na vida, vai te dar certos desafios e vai te explicar e vai te colocar em certos cenários, por exemplo, de lentidão, cenários em que o software pode quebrar, não o software pode quebrar, né? O sistema pode cair, ou o sistema pode ficar lento, pode estar indisponível, sistema na qual as pesquisas não trazem os dados muito rápido, sistema que não corresponde à expectativa pelo menos de 2.000 usuários em simultâneo, ele já vai te trazer esse nível todo que você como desenvolvedor júnior pode ter, e ele vai te dizer o que você deve estudar para conseguir pegar e aplicar isso na tua vida como desenvolvedor. Eu digo isso porque eu fiz o curso de engenharia de telecomunicações. E depois fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistema. Mas o curso de análise e desenvolvimento de sistema que eu fiz numa Unisquina, né? Simplesmente para ter o diploma. Senão o curso que eu estudei mesmo seriamente foi o curso de engenharia e telecomunicações, que eu aprendi muita coisa lá sobre programação, e o conhecimento que eu tirei de lá do curso de engenharia e telecomunicações é que trouxe para o curso para a área de desenvolvimento de sistemas. Então, é mais ou menos nessa vertente. E o que acontece? Por eu também não fazer o curso de engenharia informática, não sei se o conteúdo de Angola, dos professores que ensinam, né, no curso de engenharia informática, não sei se eles trazem esse todo sentimento crítico, esse todo ponto de vista crítico. E se você pelo menos é angolano, por favor, eu peço que você comenta aqui nos comentários, né, se os professores realmente de engenharia informática trazem esse conhecimento crítico na área de sistemas de grande porte, sistemas mesmo escaláveis que utilizam muitos usuários em simultâneos, muitas transferências, muitas compras, volume exagerado de usuários, que não sei um dia se Angola teríamos esse pico assim tão grande, mas nós temos sim, nos bancos nós temos, porque nós temos empresas, nós temos lojas, nós temos bombas de combustíveis,
Nós temos negociantes, temos os nossos familiares que fazem transferências diariamente, mas o método de pagamento nas ruas não é todo por meio bancário, não é? O dinheiro é físico, então isso até certo ponto chega a dar um certo conforto para os programadores. Eu posso assim dizer que isso também, a parte das compras não serem todas elas de forma bancária e são simplesmente de forma física a maior parte, isso chega assim a dar um certo conforto, porque ali não vai ter muitas transações em simultâneas, não vai. Vai haver sim, mas a escala vai ser mais reduzida e a probabilidade de você às vezes pensar num sistema mais baixo e desenvolver, né, o teu microserviços naquela proporção de usuários não será assim tão crítico quanto aqui na Europa, que todo mundo tem telefone, todo mundo aqui, dinheiro físico praticamente não existe, quase que você não vê dinheiro físico aqui. As pessoas andam, todos aqui, quase ninguém guarda dinheiro físico, tudo é online, tudo fazem compra, tudo online, não tem nada de. É difícil encontrar pessoas com dinheiro no bolso. Então, a falta desse acompanhamento fez com que os anos aumentassem, fez com que os meus anos como desenvolvedor aumentassem, porque depois dali eu fui para desenvolvedor, mas era mais no âmbito de dar manutenção nos sistemas. E quando entrei lá na Global Sys, também não tinha muita experiência. Não tinha, vamos ser sinceros mesmo aqui, eu também não tinha muitas experiências. Eu quando entrei lá tinha os cursos, eu fiz os cursos, tinha o conhecimento, começava a fazer os cursos, adquiria o conhecimento, davam tarefa, eu fazia a tarefa, mas a tarefa fazia com acompanhamento, tinha alguém que estava a acompanhar, ajudava também a fazer as tarefas e para conseguir entregar, mas não era só acompanhamento que era necessário, o que tinha que ser necessário é você tem que estudar isso, você tem que saber 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 aquilo. É disso que eu estou a falar. Por isso é que as pessoas às vezes quando dizem, não, sênior de 2 anos. Aqui na Europa você se torna sênior de 2 anos. Aqui eu estou a te dizer mesmo a verdade crua e nua. Aqui na Europa você consegue tornar-se sênior em 2 anos. Consegues. Se você sai da universidade, tens os teus 24 anos, não sei, ou teus 25, ou pronto, não sei se contratam um estagiário de 30, 40 anos, não sei também se é obrigatório, porque eu não estudo aqui, também nunca conversei isso com os estudantes daqui. Então, você vai sair da faculdade, como júnior, vai sair da faculdade, vai ir numa empresa, nessa empresa você vai ser trainee, ali onde vai ser trainee, eles vão, e você vai ser trainee, e quem vai te acompanhar são pessoas que já trabalham em sistemas de grande porte. E os cursos que eles vão te orientar a fazer, não é? Vai ser mesmo para você estar adaptado a trabalhar em sistemas de grande porte. Estás a ver? Então, você tendo aquele acompanhamento e à medida que você vai fazendo, o desenvolvedor sênior vem e começa a te fazer várias questões do ponto de vista muito crítico, você vai começar a raciocinar de como resolver essa situação. Você vai em casa, vais pesquisar, vais ter a resposta, vais ver o que tens que fazer, vais aplicar, vais ter a resposta, ver o que tens que fazer, vais aplicar assim sucessivamente. E dali, eles, depois de fazer esse acompanhamento, trainee, que são 6 meses, depois dos 6 meses você já vai estar lá como júnior. Como júnior, você não será um júnior qualquer, você vai ser um júnior com bastante experiência e
com knowledge de trabalhar em sistemas de grande porte. Ali você vai começar a trabalhar, vai começar a entregar. Quer dizer, você quando entra já ali como júnior, aí você já não vai ter mais aquilo que eu posso dizer assim, né? Muitos débitos técnicos você quase que não vai ter. Porque durante a faculdade você já tirou algum tempo, se você é engenheiro informático, você já vai tirar algum tempo, já vai aprender uma tecnologia, você já vai saber pelo menos o básico, crudo e completo. Mas você já vai saber o crudo e completo. Então, quando você entra numa área, por exemplo, na área da banca, o que você vai se focar mais ali é regra de negócio. Por quê? Porque a área técnica você já tem, só te falta 20% do conhecimento. A área técnica e de análise crítica você já tem, só te falta talvez uns 20% do conhecimento da área técnica. Então, que é o hard skill, você só vai precisar do soft skill. Então, ali no soft skill você vai dominar, você vai estudar, vai se apegar, vai mesmo abraçar a regra de negócio do local que você trabalha, que é a tua soft skill. Você vai pegar, vai trabalhar ali durante os teus, né, os teus primeiros 6 meses, ao total você já vai completar um ano na empresa. Depois vais fazer mais um ano, vão te promover para middle, né? Ali já são 2 anos. Depois aí já são um ano, vão te promover para middle. Quando te promoverem para middle, aí já vai ser 2 anos, né? 2 anos, mais 2 anos e meio. Depois você vai pegar, vais completar os 3 anos. 3 anos você já é sênior. Aqui 3 anos você já. 3 anos você já é sênior aqui. Na Europa, 3 anos você já é sênior. E se você já foi um estudante focado durante a faculdade que só estudava, por exemplo, Java ou .NET ou uma linguagem de programação específica para resolver certo tipo de problemas e você já se expôs e durante as aulas os professores já te colocaram aqueles pensamentos críticos, aquelas análises todos os problemas que geralmente os sistemas têm, o que você deve fazer para resolvê-los, estás a ver? Você vai se tornar um resolvedor de problemas e quanto mais poder você tem sobre análise crítica nos sistemas, mais é o teu valor no mercado de desenvolvimento de sistemas, mais é o teu valor. Você vai ser praticamente alguém autônomo e você vai conseguir trocar de emprego quando você quiser, porque você é quem vai resolver os problemas. Nas entrevistas basta você falar, eu é quem faço isso, eu é quem resolvo os problemas, eu é quem toma as decisões, eu é quem arquiteto os sistemas, ou quem arquiteta os sistemas é outra pessoa, quem desenha os sistemas é outra pessoa, né? Que desenha o sistema, a forma de comunicação, tudo é outra pessoa, mas eu é quem dá opinião do que pode ser usado e o que não pode ser usado. Você ali já é contratado rápido. Rápido, vai saber? E um estudante desse, quando vai fazer estágio, muito rápido, olha, seu nível cresce. Muito rápido, seu nível aumenta, ele chega, a empresa aos 6 meses, se calhar nem vai completar os 6 meses, nos 3 primeiros meses vão ver já a dinâmica dele, o que é que ele faz, vão lhe fazer entrevista primeiro, vão ver, não, esse gajo aqui tem muito conhecimento, então o que lhe falta é só uns ajustes aqui, uns ajustes ali, uns ajustes aqui, uns ajustes aqui, pronto, está feito. Mais econômico para a empresa. E vão ficar com esse que é o mais econômico para a empresa. E se ele entra na empresa, em menos de 6 meses ele já consegue tornar-se um júnior, significa que ele em 2 anos já é sênior. Em 2 anos ele já é sênior. Então aqui na Europa é bem possível, é muito normal ter 3 anos de experiência, 2 anos e 3 anos de experiência e ser sênior. É muito, muito normal.
No LinkedIn há muitas vagas assim que pedem 3 anos, 2 anos. E você vê as coisas que pedem, é mesmo coisas também de desenvolvedor sênior. Estás a ver? E ele vai trabalhar mesmo nessa posição normalmente. Tá ver? Agora, para quem saiu de um. Para quem trabalhou e nunca teve esse tipo de acompanhamento e essas coisas foi descobrindo com o tempo sozinho ou nas entrevistas, como eu, porque eu, para ser sincero mesmo, vou dizer que eu tudo aprendi a martelo. Esse é um termo que nós em Angola utilizamos. Tudo aprendi a martelo significa que tudo aprendi mesmo na marra, tudo aprendi à força, tudo aprendi mesmo sem sabendo, com os erros, sem guia. É mais ou menos isso. E vão dizer, por que, que você não procurou alguém de referência para te dizer o que, que você pode estudar? Mano, vou procurar quem de referência se quase todos os desenvolvedores estão no mesmo nível de escopo que eu? Vou procurar quem? Quem? Tá vendo? Os que eu conhecia, que estavam ali, faziam parte do mesmo saco de farinha, tá vendo? Era o mesmo, era só desktop, 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 monolito, 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 desktop, monolito, desktop, monolito, assim sucessivamente, tá vendo? Agora, eu quando comecei, né, nesse caso, quando depois decidi aprender Ruby, estava a programar com Ruby, eu tinha já me sentido um super-herói. Por quê? Porque o Ruby, quando aprendi, o Ruby é uma linguagem que, na época, não é? Não sei se agora também já está assim lenta, mas na época era em 2017, mas não era assim tão lenta também, era rápida. Mas as coisas que eu fazia, retornar os dados na tela, demorava às vezes uns 15, 20 segundos. Mas eu consegui tornar a aplicação mais rápida porque eu já estava a ver que isso é crítico. A aplicação não pode demorar esse todo o tempo. Então, como é que o site dos outros é rápido e o meu é lento? Então, deve haver alguma coisa que eu possa fazer para conseguir fazer com que a minha aplicação seja rápida. Ali comecei a estudar mais sobre performance, estudei mais sobre o front-end do framework, estudei sobre as SQL, não é? As SQL para saber se eram minhas queries que estavam a ser feitas de forma lenta. E eu vi que era query e também outro problema era no front-end. E depois ali, depois de descobrir isso, eu consegui tornar a aplicação rápida. E a experiência que eu adquiri aí no Ruby on Rails, que foi a experiência só de 2 anos, que quase que nem trabalhei, já tinha passado a experiência que eu tinha de 3 anos como desenvolvedor Java. Tá vendo? Já tinha passado. O mal é que no país há poucas oportunidades para desenvolvedor Rails. Porque se realmente houvesse muitas oportunidades para desenvolvedor Rails, na verdade eu tive uma e não peguei nessa oportunidade porque quando ganhei a oportunidade também tinha ganhado o visto para sair de Angola. E era isso, então é mais ou menos isso que eu quero que eu queria dizer aqui. O acompanhamento é muito importante. E vamos parar de normalizar toda hora desenvolver monolito, toda hora desenvolver aplicação. A menos que você sabe que nunca vai deixar o país, a menos que você sabe que sempre vais pegar e ficar ali naquele mesmo ambiente, a menos que você simplesmente utiliza outros tipos de linguagem, não é? Que não dá, ou melhor, se você usa linguagens que dá para desenvolver aplicações desktop, mas programando para a web,
programa para web. Programa para web. Evita fazer aplicações 100% desktop. Evita. Evita mesmo. Isso depois, com o tempo, o teu LinkedIn, à medida que passa, os teus anos vão aumentando. Por exemplo, se você deve Java, já trabalhas há 6 anos desenvolvendo a aplicação desktop. Você vai ver que tens muita experiência, vai sair de lá do teu ambiente que você costumava trabalhar com desktop. E o pior de tudo, trabalham com desktop, desenvolvendo aplicações desktop, mas nem sequer, trabalham desenvolvendo aplicações desktop, mas nem sequer utilizam Spring Security, nem sequer utilizam Spring JPA. Spring Data JPA, não utilizam isso, utilizam 100% o JDBC. Pelo menos só utiliza o JPA e depois ali utiliza o Entity Manager só para te facilitar um pouco, para você ter aquilo aí um pouco mais. Porque isso também conta. Isso também conta, é muito importante. Seja um desenvolvedor que... Eu sei que é difícil às vezes se autopoliciar e desenvolver e para trabalhar como full stack ou qualquer coisa assim. Eu sei que é difícil aprender aquilo que você não está confortável, enquanto aquilo que você já está confortável você já consegue produzir e entregar. Mas na área de desenvolvimento de sistemas, se você quer ter muito dinheiro, você tem que aprender e estudar até aquilo que te deixa desconfortável. Porque nas empresas não serão as tuas regras, serão as regras das pessoas que você encontrou lá, dos desenvolvedores que você encontrou lá. E esses desenvolvedores que você vai encontrar lá são muito experientes. E quando você estiver com eles, tua cabeça vai rolar facilmente, vai rolar mesmo facilmente. Então, ser dev aqui na Europa é desafiador. Então, quando você ouve mesmo que um angolano saiu de lá de Angola, formou-se em Angola e chegou aqui para Portugal e está a trabalhar mesmo como desenvolvedor, e esse mesmo angolano nunca passou numa das big techs de Angola ou nunca desenvolveu para uma grande empresa. Eu estou a dizer mesmo grande, de 1 bilhão, 1 milhão de usuários. Tá vendo? Dados que a base de dados pode ter por ali 1 terabyte de dados, por exemplo, tá vendo? Capacidade de armazenar, ou melhor, os dados armazenados na base de dados já bate 1 terabyte, 4 terabytes, 5 terabytes, tá vendo? Então são coisas que às vezes nós aqui não... Imagina você desenvolver ou estar num sistema em que te mandam desenvolver e você, a perspectiva de crescimento dessa base de dados é em 2 meses você já tem 5 terabytes de dados na tua base de dados. Como é que você vai conseguir garantir com que os dados sejam rápidos na hora de retornar esses dados? Eu sei que há muita gente aqui que já tem a resposta, que já sabe, mas se você aprendeu realmente isso na faculdade, mano, estás de parabéns. E se foi o teu professor da faculdade que te ensinou isso e fizeste o curso de engenharia informática, estás de parabéns, mano. Você já estava um passo, olha, à frente de muitos. Agora, se você é um autodidata, alguém que estuda por conta própria, pergunta dali, pergunta daqui, sobrevive a entrevista, faz entrevista daqui, faz entrevista dali, há coisas que às vezes você só conhece
porque fizeste entrevista e aí decidiste pesquisar e decidiste aprofundar no assunto e depois ficaste a conhecer aquilo. Mano, não é fácil. Não é fácil, porque alguém que já sabe pelo menos tudo, fica bem mais fácil passar nas entrevistas. Já sabe o que estudar, já sabe os problemas do sistema, já sabe trabalhar com sabe trabalhar com batch processing, sabe trabalhar com multithread, sabe trabalhar com CQRS, sabe trabalhar com Acid Transaction, sabe trabalhar muito bem com Kafka, sabe desenhar os microserviços, sabe desenhar com Autobox Patterns, sabe trabalhar com Autobox Patterns, sabe como é que é feito, porque que é feito, quando fazer, sabe que tem que ter, às vezes, um sistema grande, um único sistema, que vai ser o sistema único de pesquisa para pegar e recuperar os dados. Sabe, às vezes, que ao desenvolver esse sistema pode ter 2, 3, 4, 5 bases de dados distribuídas, mas todas elas funcionarem como uma só, e sabe como trabalhar com Materialize View, Index, sabe como fazer a repartição das tabelas, como criar as repartições, por que criar as repartições, quando, se é horizontal, se é vertical, sabe tudo isso. Mano, você estás num bom caminho. Não estás num bom caminho, você já está lá. Você já está lá, só te falta você encontrar o projeto certo, trabalhar em locais certos e aperfeiçoar muito mais o teu desenvolvimento. Era isso que eu queria dizer. E eu espero que deixem o vosso like, eu espero que comentem também bastante nesse vídeo. E era isso, é isso que eu queria dizer. E tem mais um outro ponto. Mas vou deixar para outro vídeo, é melhor.